Olá, meus amores, tudo bom? Bom, vocês podem ver que eu estou diferente porque eu estou sem maquiagem. Bom, o vídeo de hoje é diferente. Eu sou Siba Xenomorph, e você está no meu canal. O vídeo de hoje é sobre OCs. OCs. Se você não sabe o que é OC, eu vou explicar para vocês. OC é uma sigla para Original Character, que é personagem original. É um personagem que você cria ou pra você desenhar ele, sabe? Ou pra você vender coisas dele, ou pra fazer sketchzinho dele, memezinho dele, não sei. Mas você cria um personagem, sabe? Ou pra te representar, ou pra um personagem à parte de você. Eu vim compartilhar com vocês sobre uma coisa que tem muita gente com dúvida, que é o meu processo criativo de OCs e sobre criação de OC. Eu vou falar primeiro sobre o meu processo criativo. Ele começa do nada. Eu imagino um tema para um personagem muito legal. Eu penso assim, caralho, vai ser um tema muito foda para um personagem. E eu escrevo, anoto. Às vezes eu anoto, às vezes eu não anoto para não esquecer. Mas algumas vezes eu não anoto. Mas eu faço questão de guardar essa ideia que eu tive para eu poder pesquisar referências. As referências eu pesquiso no Pinterest. Ah, sim, mas teve todo aquele troço de IA com o Pinterest. Eu sei, sabe? Mas o meu Pinterest, ele, ainda bem, sabe? Ele é limpo, totalmente limpo de IA, totalmente limpo. E eu consigo pesquisar o que eu quiser nele sem IA no meio. Então, eu pesquiso cabelos, eu pesquiso aesthetics, eu pesquiso culturas, e não aparece quase nada de IA. Aparece algumas vezes? Aparece. Mas eu sempre clico em ocultar e não aparece mais. Então fica muito mais fácil de procurar referências e procurar coisas para o conceito de personagem. Bom, sobre o personagem em si, eu penso o que eu quero para ele. Eu penso, cara, eu quero fazer um personagem forte, que não tem medo de nada. Ou, eu quero fazer um personagem que por fora ele é forte, mas por dentro ele é muito fofinho, muito mimimi e tal. Ah, mas eu quero fazer uma personagem que é uma rainha e tal. Sabe, eu penso primeiramente no conceito do personagem. Um conceito básico, bem básico mesmo. Só algumas palavrinhas para descrever um personagem. Quando eu vou desenhar o personagem ou escrever o personagem, eu vou montando, sabe, com essas características que eu pensei para esse personagem. Tipo, ele é forte, ele não tem medo de nada, ele não sei o que, ele não sei o que lá. Então eu consigo, como que eu posso dizer? Eu consigo desenvolver o personagem mais rápido e também com mais eficiência. Bom, agora, já que eu falei do meu processo criativo, que é basicamente esse, meu processo criativo, eu basicamente lapidei o meu processo criativo, porque ele é muito confuso. Eu poderia estar falando sobre o meu processo criativo real, sabe? Só que eu lapidei muito o processo criativo que eu tenho realmente para caber nesse vídeo. Então, eu vou dar agora dicas de como você pode criar o seu OC. Bom, sobre criação de OC, eu recomendo o seguinte: eu não vou ditar nada. Tem que avisar isso, né? Que muita gente não sabe, é muito importante. Eu não vou ditar nada aqui, eu não vou falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo.
não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que. Porque eu vou ser taxado como chato. Então, eu não vou falar isso, tá? Eu não tô falando isso, não tô falando sobre isso. Vai ser dicas de como você pode desenvolver o seu oceano. Primeiro, tem uma coisa que algumas pessoas têm dúvidas. Que eu passei, acho que uns 2 anos com essa dúvida, sabe? E desenvolver um personagem errado, sabe? Desenvolvendo um personagem errado, porque eu não sabia, sabe, como fazer. Que é os personagens com albinismo. Eu sei que é algo bobo, né? Para algumas pessoas, mas para alguns artistas é algo meio difícil, sabe? Fazer um personagem com albinismo. Para mim foi difícil. Uns meses atrás eu postei no Twitter de como desenhar personagens com albinismo ou desenvolver personagens com albinismo, mas eu vou explicar nesse vídeo. Bom, o albinismo é uma condição que é a falta de melanina na pele e nos pelos em geral, nos olhos, sabe? No corpo todo, é a falta de melanina. E começando por aí, os albinos, eles são pálidos? São, mas não são brancos, muito brancos, sabe? Aquele branco papel, um branco, como é que eu posso dizer? O branco que o povo geralmente desenha. Esse branco aqui, ó, ele é mais, sabe, um tom, sabe? Ele é um branco, não branco que eu mostrei. É o branco mesmo, sabe? Branco bege, sabe? Só que claro, muito claro. Eles não são brancos, muito brancos não. Pelo amor de Deus. Segunda coisa sobre os albinos, eles têm etnia. Algumas pessoas, alguns artistas, não sabem que os albinos, eles são negros, são asiáticos, são pardos, sabe? São indígenas. Então, acaba que tem essa dúvida de que o albino, ele é uma etnia ou ele não é? Não. O albinismo, né, ele é uma condição, ele não é uma etnia. Então, ele não se encaixa sabe? Ele não se encaixa como etnia. Então, os albinos podem ser negros, podem ser indígenas, podem ser asiáticos e por aí vai. 3. Os albinos, eles não têm o olho vermelho, em algumas vezes. Vocês podem achar que os albinos... sim, mas o filme que eu vi mostrava que os albinos tinham olhos vermelhos e aquele vermelho sangue, sabe, que a gente vê em vampiros, e não é muito bem assim. Os olhos de uma pessoa albina, eles podem mudar de pessoa para pessoa. Eles podem ser ou um azul bem claro, ou um verde bem claro, ou um lilás bem claro, ou um vermelho misturado com lilás, sabe? Ou um castanho bem claro, sabe? E algumas pessoas com albinismo podem ter heterocromia também. E eu vou fechar esse tópico de pessoas com albinismo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Já ficou longo, sim. Não precisa avisar. Sobre os OCs em si. Também tem muita gente com dúvidas sobre como criar OCs com doenças, sabe? Doenças, eu falo tipo diabetes, cegueira, síndrome de Down. Vou ter que me corrigir porque não são doenças e sim deficiências. Eu confesso que eu errei nessa parte e peço desculpa. Beijo. Transtornos, doenças, enfim, afins, sabe? E eu digo pra quase todo mundo, eu falo. Respeitar a condição, sabe? Não pegar os estereótipos da condição. Tipo, o cego enxerga
tudo preto, sabe? A pessoa com síndrome de Down é sempre mongão, sabe? Assim. Mas não, sabe? A gente tem que respeitar a condição. Pesquisar a condição também. Se a gente for criar um personagem com alguma doença, sabe? Que uma doença, uma condição que impacte na aparência ou na vida dele ou algo do tipo, sabe? Que as pessoas têm na vida real, por incrível que pareça, a gente tem que respeitar, acima de tudo. E não banalizar ou generalizar ou estereotipar a condição, porque isso vai ficar um tanto chato, sabe? Um pouco vergonhoso até. Não façam isso. Não estereotipizem uma condição. Eu vi muita gente, tá bom? Eu vi muita gente eu vejo muita série, muito filme, principalmente mangá coreano, sabe? Romantizando ou estereotipando o autismo. Que o autismo só dá em pessoas brancas, sabe, fofinhas, nos olhos da sociedade e tal. Não, gente. Tipo, eu sou autista. Eu sou autista. Eu sou uma pessoa autista, então é muito chato ver estereotipização, sabe? Deixar um pouco triste. E quando você vê uma representação foda daquilo, fica legal, sabe? Você pensa assim, caralho, que representação foda, eu gostei bastante disso, sabe? Fica muito legal, sabe? Então, não estereotipizem condições para caber no personagem de vocês, sabe? Pesquisem sobre, vejam relatos de pessoas que têm essa condição, sabe? Pesquisem bastante sobre a condição. Não bastante para você cavar um buraco, para você se enfiar dentro. Eu tô falando para você pesquisar, pelo menos, como a condição funciona, sabe? Como ela se desenvolve, como ela se desenvolve no corpo da pessoa, na mente da pessoa. Então, é bom para você criar um personagem com alguma condição. Ah, sim, mas eu quero criar um personagem com outra etnia. O que eu faço? Mesma coisa das condições. Você vai pesquisar. Você vai pesquisar muito. Referências. Pesquisem referências. Você pode fazer um personagem de outra cultura, sabe? De outra religião, mas você precisa pesquisar sobre, para não ficar estereotipado ou para não ficar, sabe, muito estereotipado. Você vai pesquisar referências, pesquisar sobre a religião. Se for de religião, pesquise sobre a religião. Se for de etnia, pesquise referências de pessoas dessa etnia. Que não seja IA. Por favor. O estilo. Ai, sim, mas eu quero criar um gótico. Eu quero criar um personagem que é gótico, das trevas, trevoso, vampiro, que chupa sangue, que não sei o que. Mas eu quero fazer ele gótico, kawaii. A gente vai entrar no assunto subculturas. Bom, subculturas são o gótico, os mais famosos, né? São o gótico, o emo, o que o pessoal conhece, sabe? O yaro, o kawaii, sabe? Kawaii, eu tô falando do estilo, não tô falando do aplicativo, não. Você tem que pesquisar. Pesquisar, eu recomendo muito pra você criar um personagem, assim, sabe? Com estilos e subculturas diferentes, porque nesses estilos assim, sabe? Tipo o emo, o gótico e tal, tem muita história, sabe? História política, história musical, história mesmo, sabe? História cultural, história de tudo, sabe? Sobre a subcultura, não é só um jeito de se vestir, também cuidado para não ficar super estereotipado, tá bom? Porque eu já vi muito estereótipo ruim de
alternativos em geral, sabe? E esse vídeo tá ficando muito longo. E essas são as dicas que eu tenho pra dar pra vocês por enquanto. Eu tô pensando em fazer outro vídeo e desculpem tudo desse vídeo. Esse vídeo tá uma desgraça, sabe? Vocês podem gongar esse vídeo à vontade, sabe? Porque não tem nada pra gongar nesse vídeo. Esse satanás aqui, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E muito obrigada e um beijo do Ciba. Ble 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 ble.